Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o experimento com as moscas de frutas, que são as Drosophila melanogaster. E vamos começar a falar primeiro quem são essas moscas, quem são essas Drosophila melanogaster. Elas existem na natureza, como que é a estrutura delas, quais são as mutações, tudo isso nós vamos discorrer aqui neste vídeo, beleza? Primeiro, vamos saber um pouquinho mais do histórico. Elas são chamadas de mosca de fruta. Elas são chamadas assim porque elas ficam nas frutas que estão em decomposição. Porque elas se alimentam das leveduras que estão ali presentes naquela fruta compondo. Elas são muito importantes para a genética porque, por ela ter um ciclo de vida muito rápido, elas se reproduzem muito rápido, elas ficam adultas muito rápido, a fecundação, elas liberam muitos ovos. Então, elas investem em grande quantidade de indivíduos. E isso é muito importante para a gente poder ver a questão dos padrões de herança, para poder analisar os indivíduos, porque como ela tem esse ciclo de vida muito rápido, ela chega à fase adulta muito rápido também, nós conseguimos ver todo esse ciclo de vida dela, conseguimos ver, analisar os cromossomos, analisar os genes presentes, analisar as mutações que ocorrem nesse indivíduo. Isso foi muito importante para a genética, para a evolução da genética, para o entendimento de gene, para o entendimento de mutações, também para o entendimento de padrões de heranças. Elas foram muito importantes, elas contribuíram demais. E nisso eu vou falar de 3 geneticistas, que ele estudava essa questão das heranças, esse padrão de herança, como ele era herdado para a prole seguinte, ou seja, para o filho. Primeiro, nós sabemos que teve o estudo de Mendel, né? Teve a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, onde na segunda lei de Mendel ele fala da questão da segregação independente. Nessa mesma ideia, teve outros pesquisadores que, com base no trabalho de Mendel, eles também começaram a analisar isso. Falou, mas espera, como que é esse padrão de herança? Como que isso é herdado? Como que isso funciona? E os pesquisadores começaram a ir mais a fundo nisso. E aí, quem foi que estudou? O Sutton e o Boveri. O Sutton ele é americano, e o Boveri, que eu também vou deixar o nome aqui, ele é alemão. Então, quase ao mesmo tempo, eles estavam estudando essa questão do padrão de herança, só que eles eram lugares diferentes e estavam estudando a questão do cromossomo, dessa questão do gene, dessa questão de padrão de herança. O Boveri estava estudando, a meiose nos gametas dos gafanhotos e o Sutton estava estudando a meiose nos ouriços do mar. Então, ali eles estavam analisando como funcionava esse padrão de herança. E aí, o Thomas Hunt Morgan, ele também, neste mesmo período que ele é americano, estava estudando essa questão do padrão de herança, essa questão de genes herdados, só que ele estava estudando nas moscas melanogaster, porque ele percebeu que como elas tinham um ciclo de vida muito rápido, e você conseguia analisar diferenças dessa espécie, que eram mutações, que ele passou a analisar melhor isso e falou, nossa, são mutações, vamos ver se isso realmente é herdado de maneira independente, se estão em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo. E aí ele passou a estudar isso. Só que ele começou a se interessar, a primeira coisa que chamou a atenção dessas moscas foi que eu tenho uma mutação que nós chamamos dessa espécie de white, onde eu tenho os olhos dessa mosca que são da coloração branca. E já na selvagem, que é dominante, eu tenho a coloração vermelha. E ele falou, nossa, mas por que em uma espécie eu tenho uma coloração dos olhos de uma cor e na mesma espécie tem essa coloração, mas de outra cor? Eu tenho essa alteração de cor na mesma espécie. Como que isso funciona? E aí isso chamou a atenção dele, ele passou também a estudar sobre isso. E ele passando a estudar isso, junto com seus alunos, ele confirmou a teoria cromossômica da herança. Que isso era passado de prole em prole. Então era um padrão de herança que era herdado. Nós vamos falar dos tipos de moscas que nós vamos estudar. Neste experimento que nós vamos fazer, eu vou falar somente 4 tipos de mutações aqui, mas tem mais tipos de mutações. Onde nós temos a Ebony, que tem o corpo todo preto, os olhos ela tem vermelhos e as asas normais, ou seja, alongadas. Já a vestigial, ela tem o corpo marrom, a asa dela reduzida, como se fosse apêndices, e os olhos dela são vermelhos. Já a White, ela tem o corpo normal, que é o corpo marrom, a asa normal, e os olhos dela são brancos. Então a mutação que nós vamos trabalhar nela é a cor dos olhos. Já a selvagem, ela é dominante em todas as mutações. Então ela tem o corpo marrom, ela tem as asas normais e os olhos vermelhos. E aí, gente, eu vou deixar essa tabela para vocês aqui, para vocês não se confundirem. E aí, mas, Lucas, como que ocorrem essas mutações? Eu tenho essas moscas na natureza? Ou não, ela só é de laboratório, como que funciona? Então, gente, nós temos ela na natureza, porém, nós não vimos ela com tanta recorrência por acontecer uma mutação. Até porque, se você parar para pensar, como que elas vão ser recebidas na natureza? Por exemplo, a vestigial, que tem a asa reduzida, que são apêndices, ela não consegue voar. Como que ela iria se adaptar? Como que ela iria fugir dos predadores? Então, geralmente, pode ter essas mutações na natureza, sem intervenção nenhuma. Mas elas não sobrevivem. A chance é mínima delas sobreviverem. Vem mais as selvagens, que é a dos olhos vermelhos, asas normais, corpo marrom. Então, é uma característica dominante. Já as características que não são dominantes, que são recessivas, nós não vemos tanto na natureza. Agora, nós vamos falar um pouquinho do ciclo de vida dessas moscas.
Então, como que vai funcionar esse ciclo de vida dela? Ela tem um ciclo de vida aproximadamente de 10 a 15 dias. Aproximadamente isso. E esse ciclo de vida dela, para que ela saia da fase lá do ovo, passa pela fase larval, até ela virar pupa, até ela virar adulta, ela depende do ambiente, ou seja, da temperatura, ou seja, ela consegue se reproduzir tranquilamente em temperatura ambiente, ou seja, 25 graus, ela consegue ter esse ciclo de vida dela bem acelerado. E como que vai funcionar? Eu vou deixar este esqueminha aqui para vocês entenderem como que funciona esse ciclo de vida dela. E aí, gente, quando houver a cópula entre o macho e a fêmea, vai haver a fecundação, e da fecundação eu vou ter o ovo, já com o embrião, correto? E aí, gente, vai ter alguns dias que esse ovo vai estar lá se desenvolvendo. Esse ovo, a fêmea, ela deposita esse ovo no ambiente externo, e o embrião, ele vai se desenvolvendo dentro dessa cápsula, que é o ovo. E nessa cápsula desse ovo tem nutrientes e tudo para que esse embrião ele possa se desenvolver. E ali vai estar acontecendo uma série de mitose, para que esse embrião ele se desenvolva e até que ele chegue na fase de larva. E aí, ele chegando na fase de larva, eu tenho 3 fases de larvar, correto? E aí ela vai se alimentando ali do meio onde ela está. Por exemplo, ela está em um meio de cultura. Ela vai se alimentar daquele meio de cultura, ela vai se alimentar do que está naquele meio. E aí, passando essa fase, essas 3 fases larvais dela, ela vai começar a criar o corpo, a estrutura do corpo dela vai começar a enrijecer e formar uma cápsula. E nessa que ela forma uma cápsula, ela se torna uma pupa. Dentro dessa pupa, ela vai começar a sofrer uma série de modificações, chamamos de metamorfose. E aí, gente, ela passando essa série de modificações dentro dessa pulpa, isso aí leva uns 2, 3, 4, até uns 5, 6 dias, gente. Essa fase de pulpa. Porque nessa fase de pulpa, as outras fases é muito rápido. É 1, 2 dias, assim, até chegar à fase de pulpa. Está sofrendo modificações estruturais. Por exemplo, a formação dos olhos, a formação das patas, a formação das asas, a formação do corpo, estrutural do corpo. E assim que passou esse tempo, esse ciclo aí de 5 dias, a mosca que está ali dentro dessa pulpa, essa pulpa vai abrir e aí, de fase de larva, de pulpa que ela já passou, ela vai se tornar uma adulta, que é daqui. Então, eu tive esse ciclo de ovo, de larva, de pulpa e agora adulta. E aí, esse ciclo se repete novamente e fica sempre se repetindo, onde ela vai encontrar o parceiro ou a parceira e vai se reproduzir. Então, como que eu faço para reconhecer se ela é macho, se ela é fêmea, ainda dentro da pulpa? Gente, é fácil, ó. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo o pente tarsal? Quando eu chamo de pente tarsal, é essa partezinha preta na patinha do indivíduo. Se eu tenho esse pente tarsal bem demarcado, eu quero dizer que eu tenho um macho. Se eu não tenho esse pente tarsal, quer dizer que eu tenho uma fêmea. Outra coisa, enfim, vocês também, assim que elas eclodirem, vocês conseguem identificar pela questão do abdômen. As fêmeas, ela tem um abdômen maior. Ela tem toda essa adaptação de ter uma estrutura maior que o macho. Já o macho, ele não tem um abdômen tão grande. O abdômen dele é um pouco reduzido. E vocês podem perceber aqui que esse tem uma pontinha preta. Por essa pontinha preta, vocês também conseguem identificar que ele é um macho. Então, qual que é a característica do macho? O abdômen dele é reduzido, ele é menor que a fêmea, e ele tem um pente tarsal preto. Vocês conseguem identificar aqui nessa imagem. Já a fêmea, ela tem um abdômen maior, com essa característica. Vamos falar agora um pouquinho dos padrões de heranças que nós vamos estudar aqui, nesta aula. Que vão ser heranças autossômicas, dominante e recessiva, e também uma herança ligada ao sexo, que é ligada ao X. E vamos recordar um pouquinho sobre a questão do padrão de herança de dominante, de recessivo, ligado ao sexo, quais são as características. Por exemplo, gente, o padrão de herança autossômico dominante tende a aparecer em todas as gerações, correto? Então, se uma geração for afetada, todas as gerações seguintes também será afetada, porque ela é uma herança dominante em relação às outras. Já se ela for recessiva, ela tende a pular gerações. Por exemplo, nos parentais, eu posso ter uma herança autossômica recessiva que afetou os parentais. No entanto, ela pode pular a prole 1 e aparecer na prole 2. Você entende? Eu preciso de 2 alelos recessivos, homozigotos, para que ele possa se expressar. Então ele é mais difícil de aparecer, ele tende a aparecer menos, ele tende a pular gerações. A herança ligada ao sexo, que é o do cromossomo X, essa mutação ela vai ser recessiva. Ou seja, ela tende a afetar todos os homens. Por que ela tende a afetar todos os homens? Porque nos homens eu preciso de uma única dose para poder afetar todos eles. Já nas mulheres eu preciso de 2 doses. E no homem precisa de uma. Por quê? Ela é uma herança ligada ao X. Ou seja, o X vem de quem? Da mãe. Então se ela vem da mãe, eu preciso de uma única dose no homem. Porque eu tenho um X da mãe e um Y do pai, correto? Então se ela não atinge o cromossomo Y, ela vai atingir só o cromossomo X. Eu preciso que minha mãe, se ela for heterozigota ou homozigota para essa mutação, que ela me mande somente um xizinho ali, que pronto, acabou para mim. Já sou afetado. Por isso que nesse padrão de herança, ele fala que sempre tende a atingir todos os homens se a mãe for afetada.
Sabendo essa que nós vamos estudar, eu quero elencar uma coisa aqui para vocês. A selvagem, a ébone e a vestigial, elas estão em cromossomos autossômicos, beleza? Eles são cromossomos autossômicos. O único que é cromossomo sexual é o White, belezinha? Para vocês entenderem que eu vou falar um pouquinho para frente, beleza? E agora, gente, vocês vão fazer o cruzamento com a ébone macho com a vestigial fêmea e vão obter a prole 1 e a prole 2. E no segundo frasco, vocês vão cruzar uma vestigial macho com uma ébone fêmea e vão ter a prole 1 e a prole 2 para confirmar o padrão de herança, se é realmente um padrão de herança autossômico. E aí vocês vão enquadrar eles dentro da lei de Mendel, se tal ou não de acordo com a lei de Mendel. E agora, gente, como vocês devem lembrar que eu tinha falado daquela questão da White, agora vocês vão comprovar se ela realmente está ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo sexual. Então, vocês vão primeiro cruzar uma selvagem, que tem o padrão de herança dominante, e uma White. Então, vai ser uma selvagem macho com uma White fêmea. E aí, vocês vão obter a prole 1 e a prole 2. Já no segundo frasco, vocês vão cruzar uma White macho com uma selvagem fêmea. E vocês vão obter a prole 1 e a prole 2. E nisso, vocês vão observar algumas diferenças, e nessas diferenças vocês vão conseguir comprovar que realmente está ligado ao cromossomo X, que é o cromossomo sexual, que eu havia explicado para vocês anteriormente, aquela relação de como que você consegue confirmar, aquela questão de quem é mais atingido. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Lembrando, gente, que a sepsia da bancada é essencial neste processo. No da análise, vocês vão guardar as coisas de vocês, fazer a sepsia da bancada e acabou. E aí, gente, essas são as nossas referências. Obrigado por ter assistido até aqui.